Vamos aprender, mulher, porque aprendizado muda comportamento. Tenho um convite muito especial para você. Apesar de normalmente nós falarmos para mulheres, o nosso convite é para todos os públicos. Esses dias nós vamos estar com uma série que fala sobre finanças. E durante esse período que nós estaremos falando sobre finanças, eu vou compartilhar um pouquinho do meu aprendizado sobre a questão financeira, porque, gente, tudo é um aprendizado, tudo é um aprendizado. E dentro do aprendizado o Senhor me deu, as construções que eu fiz na minha vida, eu vou partilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi dentro da palavra de Deus, dentro dos processos mentais, a forma como eu consegui romper para muitas coisas referente a finanças. Então, quando eu olho para a minha vida, eu vim de uma confusão muito grande nas questões financeiras. Eu vim de um processo mental muito adoecido. A minha mente era totalmente trabalhada. Eu tinha uma mentalidade muito escassa. Eu não conseguia desfrutar de uma mentalidade abundante. Então, hoje eu posso não somente ensinar sobre a diferença entre ter essa mentalidade escassa ou uma mentalidade abundante, como eu vivi essa parte de ter essa mentalidade escassa e hoje eu desfruto de uma mentalidade abundante. E é interessante que quando a gente não tem esses ensinos, a gente sofre por coisas que a gente nem entende, mas a gente sofre realmente por causa da falta de conhecimento. E a própria Bíblia fala que o povo perece, nós perecemos porque nos falta conhecimento. Então, se você é uma pessoa que tem interesse por conhecer um pouquinho do processo que eu vivi, daquilo que eu estudei, daquilo que eu consegui vencer e romper na minha vida, você é o meu convidado para estar conosco nessa caminhada, nesse tempo de muito aprendizado e muito conhecimento. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu falo sobre finanças, eu preciso parar para aprender. Ninguém muda uma vida financeira, gente, na sorte. A vida financeira, assim como qualquer outra área da vida, é uma construção. Eu descobri 3 pilares que são a base para uma vida financeira abençoada, que é, por exemplo, princípios. E os princípios que normalmente eu utilizo são princípios da palavra de Deus, principalmente os de Provérbios. Provérbios foi um divisor de águas na minha vida financeira. E assim como foi na minha, também será na sua. Boa administração. Gente, vamos falar real. Finanças é administração. Se eu não sei administrar bem os meus recursos, aquilo que Deus me deu, eu nunca vou ter uma vida financeira que eu possa dizer assim, uau, eu realmente consegui romper. E outra, mudança de mentalidade. Dentro desses 3 princípios, toda a minha história foi construída neles. Princípios, entendendo verdadeiramente o que Provérbios ele tem a falar sobre essa questão dos recursos financeiros. Boa administração, que antes eu não tinha e eu venho nessa caminhada de aprendizado, e mudança de mentalidade. Esses 3 pilares, eles precisam que a gente pare para aprender. Se eu não aprender sobre isso, eu vou viver uma vida refém de uma situação financeira de escassez e vou achar que é vontade de Deus. Não é verdade isso, porque eu também já achei isso no passado. Eu até culpava Deus por não entender como eu vivia numa vida financeira extremamente difícil, mas hoje eu entendo que era um processo que eu precisava aprender. Então, muitas vezes eu esperava algo de Deus acontecer, e Provérbio fala da diligência, do fazer, do realizar, de não compactuar com a preguiça. Eu vim desse processo todo que eu estou falando, eu vim disso. Eu passei muita necessidade por não entender isso. E hoje a minha intenção é compartilhar aquilo que eu vivo, entre o que eu vivi de uma mentalidade escassa e hoje uma mentalidade abundante que eu vivo em Deus.
Gente, é algo parece que não é real, mas é real. Parece que não é real, mas é real e é possível. E quando eu falo sobre finanças, em nenhum momento a intenção é trazer para a teologia da prosperidade. Não é sobre teologia de prosperidade. Então, se você é aquela pessoa que quer enriquecer na terra de qualquer jeito, porque você quer dinheiro, dinheiro, dinheiro só para você, isso não é para você. Não é para você. Mas se você realmente quer aprender sobre recursos, aprender sobre princípios, provérbios, ele dá esse caminho para nós. Por exemplo, um dos princípios que a Bíblia fala no geral é a questão da generosidade. Então, se eu quero só para mim, tem alguma coisa errada, né? Então, eu estou quebrando um princípio. Toda vez que eu quebro um princípio, alguma consequência vai acontecer na minha vida. Então, se eu quebro um princípio na minha vida financeira, automaticamente eu vou ter uma consequência na minha vida financeira. E essa clareza, esse entendimento, esse aprendizado que nós precisamos ter. Então, durante todo o meu processo, eu entendi esses 3 pilares. E eles fizeram toda a diferença na minha vida. Porque eu posso dizer para vocês que dentro dessa construção da minha história, de tudo que eu aprendi a viver uma vida na abundância do Senhor. Isso é muito bom. Porque, então, assim, quando a gente fala sobre finanças, normalmente a mente da pessoa já vai para o lado da teologia da prosperidade. Não é sobre isso. Até porque o próprio Jesus, ele disse que sempre nós teremos os pobres. Então não é uma fala de que você tem que ser rico, não. Mas você pode sim ter uma vida abundante. Você pode sim ter um ganho muito mais do que aquilo que você precisa. Você pode sim ser um investidor, porque quando eu tenho recursos, eu posso ser investidor do reino de Deus. Você pode sim ter uma vida tranquila financeiramente. É sobre isso. Vai ter algumas pessoas que quando muda a mentalidade, quando começa a agir a partir dos princípios, quando tem uma boa administração, elas vão ser rica, vai, mas nem todos. Então, se eu conseguir uma vida abundante, a ponto de eu ter uma vida realmente que eu tenha clareza, descanso, tranquilidade, isso já vai me ajudar muito na terra dos viventes. E é sobre isso, é sobre princípios, é sobre boa administração, é sobre mudança de mentalidade. Todo o processo que eu vivi foi isso. A nossa intenção não é jamais dizer, você tem que investir aqui ou investir ali. A questão do investimento dos seus recursos, você tem que procurar um bom gestor, alguém que verdadeiramente possa lhe dar um aconselhamento correto de como investir o seu dinheiro. Aqui, é interno, é uma mudança interior, a mudança que eu preciso para eu poder desfrutar de uma vida financeira abençoada na presença de Deus. E a primeira coisa que eu preciso entender dentro desse contexto, qual é a minha motivação de ter recursos, qual é a minha motivação de ter dinheiro, qual é a minha motivação pessoal. Se a minha motivação é só terra, eu estou numa motivação errada. Mas se a minha motivação, ela está ligada no reino, ela está ligada em Deus, ela está ligada para a glória de Deus, aí nós começamos a ter a mesma linha de pensamento, porque essa é uma motivação correta. E para embasar, dentro de tudo aquilo que a gente está construindo nesse dia, eu quero ler aqui Filipenses 4:8, que diz assim, que fala muito sobre essa questão financeira. E eu gosto desse texto para a gente seguir nele, construindo tudo aquilo que nós ainda iremos construir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Ou seja, nós temos um chamado em Deus para fazer assim, mudar a nossa vida financeira. Porque, irmãos, eu não sou melhor do que você.
O mesmo Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, Ele vai mudar a sua. Só que você vai parar, você vai precisar, na realidade, parar para aprender. Porque assim como um dia eu parei para aprender, você também precisa ter esse tempo para aprender como é que eu penso, como é a minha mentalidade, como é que eu lido com os recursos financeiros, como é que, quais os princípios que eu tenho quebrado, como é a minha administração, como é a minha mentalidade. Não existe nada fast food, rápido. Não existe nada 3 minutos. É uma construção, é uma caminhada. Mas eu asseguro você, se você entender verdadeiramente a nossa proposta, o nosso propósito, se você entender exatamente aquilo que nós lemos aqui em Filipenses, se você entender a base daquilo que nós estamos construindo, com certeza você vai ter uma mudança na sua vida financeira, porque antes da vida financeira mudar aqui, ela tem que mudar aqui. Antes de eu mudar aqui, eu preciso mudar aqui. É aqui a fonte. É aqui a fonte de todas as coisas. Então, eu preciso que você entenda isso. Então, esse momento é só um momento de uma chamada para você. Eu gostaria que você estivesse conosco, se esse assunto interessa a você. Se não interessa, tudo bem, fica muito tranquilo, fica na paz. Mas se esse assunto interessa a você, como no passado e hoje interessa muito a mim, inclusive porque uma das coisas que eu tenho feito e trabalhado é com famílias, e dentro da questão familiar, por incrível que pareça, o divórcio, as separações, uma das causas bem assim, das principais causas a vida íntima do casal e a questão financeira, né? Tem o senso perdido de si, tem a questão religiosa, tem a rotina, mas uma das principais que a gente observa é a questão financeira. Então, assim, por quê? Porque dentro dessa questão financeira, cada um dos parceiros tem uma construção diferente em relação ao dinheiro. Então, tem aquele que é gastador, tem aquele que ele não é aquele gastador, ele é aquele mais econômico. E como é que a gente faz para lidar com esse casal? Como é que a gente faz para que esse casamento ele não entre, ele não conflite, né? Então, assim, a gente trabalha exatamente cada um dos padrões e alinha para que esse alinhamento dentro das construções financeiras, esse casal ele consiga criar um modelo pessoal deles. Porque não vai adiantar, se esse que é o gastador e esse que é o poupador, ele querer impor nesse aqui não vai dar certo e ele impor nesse aqui não vai dar certo. Então a gente vai achar esse caminho onde os dois possam ter construir esse modelo, onde a gente possa gastar e ao mesmo tempo a gente possa poupar, a gente possa ser esse investidor. Então fica aqui o meu chamado para você. Se esse assunto interessa a você, a partir de amanhã nós vamos estar juntos tratando sobre essas questões. Se interessa, você tem a liberdade, aproveita, dá uma curtida nesse vídeo, comenta lá, eu quero ter essa mudança de mentalidade em relação às finanças. Se inscreve no canal, você seja bem-vindo para estar conosco nesse tempo onde nós estaremos falando sobre a nossa vida financeira e sobre as nossas relações familiares, porque por mais incrível que pareça, a vida financeira ela interfere em muitas coisas, principalmente nas nossas relações. Então vai lá, curte, te inscreve, ativa o sininho, compartilha, chama outras pessoas, que a partir de amanhã nós estaremos juntos fazendo essa construção. Que Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.